Bem, olá, estamos começando mais uma entrevista muito importante, porque o nosso entrevistado de hoje foi 2 vezes candidato a presidente da República, foi deputado constituinte, foi prefeito, foi vereador, olha, foi muita coisa, e especialmente foi o político que por mais tempo governou o estado de São Paulo, não só no período republicano, como ao longo da história. Se passarmos ao período de capitania, passar no período imperial, quando São Paulo era uma província, né, até 15 de novembro de 1889, quando é denominado oficialmente como Estado de São Paulo, foi ele que mais governou o Estado de São Paulo. Portanto, agradeço muito a aceitação do convite por parte do Dr. Geraldo Alckmin. Uma satisfação, viu, Vila, estar com você. Sim. E podemos conversar aqui. E sempre com aquela nossa preocupação, nosso caminho, né, luminoso, sendero luminoso, mas aqui de outro tipo, para discutir ideias, né, pensar um pouco o Brasil. Mas eu queria, antes de discutir essas questões mais contemporâneas do Brasil, perguntar para o senhor, que o senhor fez uma guinada na sua carreira, vamos chamar assim, né? O senhor é formado em medicina, tem essa longa carreira política e agora está se dedicando bastante à medicina. Como é que é isso? Como é que é essa mudança? Olha, Vila, eu fiz medicina, depois fiz residência médica em anestesiologia, fui chefe até do serviço de anestesia da Santa Casa de Pindamonhangaba, a minha cidade onde nasci, exerci durante 12 anos e depois, quando me elegi deputado federal, mudei para Brasília, parei, depois vice-governador, governador, mas voltei agora e aí resolvi voltar para a dor. Estou fazendo um curso com o professor Vu, na Faculdade de Medicina da USP, são 2 anos, já fiz 1 ano, já vou agora para o 2º ano. Esse mês até de fevereiro, eu estou como médico convidado no ICESP. O ICESP faz um trabalho muito bonito, então dor no paciente oncológico. Aliás, paciente com câncer, aliás, não só dor, mas questão de vômito, enjoo, insônia, neuropatia quimioterapia, enfim, um trabalho muito, muito bonito. Medicina é uma paixão, né? E voltei a dar aula, então dou aula na Unimes, dou aula na Uninove aqui em São Paulo, participo também de uma pós-graduação chamada Smart Cities, um mestrado, então um trabalho bonito, estou com o tempo bem tomado aí. E como é mudar essa rotina? Porque a rotina de político é um tipo de rotina. Agora, de um médico pesquisador e estudando, fazendo tudo isso ao mesmo tempo é diferente. Como é que foi estabelecer essa nova rotina? Olha, primeiro, até por necessidade, porque eu só tenho a aposentadoria do INSS. Eu ganho R$ 5.400 por mês, então preciso trabalhar, né? Então voltei para a medicina, uma área que eu gosto muito, que é dor, acupuntura, medicina chinesa, já fiz anestesia, e voltei a dar aula. Eu fui professor de cursinho de química orgânica, quando era estudante de medicina, então adoro dar aula. Esse contato com jovem, faculdade, é uma maravilha. E a Uninove tem 6 faculdades de medicina, então eu giro Bauru, Osasco, Guarulhos, São Bernardo, Mauá e São Paulo. E estudar é sempre bom. Você que é um intelectual, né, um grande historiador e escreve muito bem, é sempre importante. Meu pai viveu 85 anos de idade. Um mês antes dele falecer, eu perguntei para ele, fui a Pindamonhangaba, falei, papai, o senhor quer alguma coisa de São Paulo? Se puder, traga o novo dicionário do Ruais para mim. 85 anos. É muito legal essa questão do conhecimento. Mas e se afastar assim, daquele cotidiano político? O senhor se afastou? Eu tirei um período meio sabático. Sim. Propositalmente, né? Estou abrindo até uma exceção aqui, porque eu raramente dou entrevista, para me dedicar realmente à medicina, ao magistério, mas sempre estudando e acompanhando as questões do país. Mas acho que é importante, em alguns momentos, você fazer uma outra atividade que também abre a cabeça da gente, melhora a nossa visão das coisas. Então, está sendo um período muito bom. Eu, quando perdi a eleição para presidente, em 2006, eu fiquei 1 semestre em Harvard, num instituto chamado Weatherhead Center, de políticas públicas. Mas agora resolvi dar uma imersão na medicina. E o afastamento da política é permanente ou é provisório? A gente nunca se afasta da política. Sim.
Porque meu pai dizia que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então eu acredito nisso. Ser candidato ou não, isso quem manda é o povo, né? É o povo, é o momento, enfim. Uma vez o Mário Covas era governador, ele era contra a reeleição. E aí ele disse que não era candidato. Aí eu fui falar com ele. Eu falei, eu não serei candidato à reeleição. Falei, governador, eu sei que para o senhor não vai acrescentar nada. O senhor, na sua biografia, já foi governador. Saúde prejudica, família. Só que na política a gente não faz o que quer. Faz o que o dever determina, o momento, né, a exigência. Não é vida particular que você faz o que quer. Vida pública é coisa diferente. E ele acabou sendo candidato. Foi reeleito em 1998 e acabou falecendo no mandato. Sim. E uma questão mais geral, antes de fazer alguns recortes, governador, como é conviver com vitórias e derrotas? Porque no caso do senhor, o senhor teve grandes vitórias no primeiro turno, inclusive em eleições majoritárias no principal estado da federação, mas também colheu derrotas, ou para a prefeitura ou para a presidência da República. Como é conviver com isso? Porque a vitória todo mundo gosta de ganhar, mas e na hora que é derrotar? Então, quem não estiver preparado para perder a eleição não pode ser candidato, porque não tem eleição ganha, né? Eu fui eleito prefeito da minha cidade com 25 anos de idade, depois já de ter sido vereador, presidente da Câmara, por 67 votos. Eleição empatada. Aliás, eu perdi a apuração inteira, fui até o clube lá para agradecer os votos, cheguei lá, tinha virado a eleição. E perdi ganhei então por uma diferença pequena. E perdi para prefeito de São Paulo, para ir para o segundo turno no ano 2000, em 7 milhões de eleitores por 7 mil votos, para o Paulo Maluf. Então foi 1/1000 a diferença. Perdi para presidente e para governador na última eleição. Dos 645 municípios do estado, ganhei em 644 municípios. Eleição é momento. E no caso da eleição presidencial 2014, eu acho que teve um fato superveniente. 2018, perdão. 2018. Teve um fato superveniente. Por quê? Você pegar uns dias antes da facada que houve com o presidente Bolsonaro, o Datafolha mostrava, eu passei de 9 para 11. O Bolsonaro caiu de 21 para 19. Então a diferença era 8 pontos. E a curva era de diminuição. A campanha estava começando. Acontece que com a facada ele teve um nível de exposição e ainda como vítima, evidente que todo mundo se solidarizou a ele com aquela circunstância. Então nas próximas pesquisas ele cresceu 4 pontos. E aí houve a polarização. Foi meio que um plebiscito contra o PT. Então, todo mundo que era contra o PT, quem pode ganhar do PT? É esse aí que está na frente. Tal. Então, aliás, você que conhece bem a história, o Getúlio Vargas, quando houve o atentado na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, e morreu o Major Vaz, e houve o atentado ao Carlos Lacerda. Foi a 5 de agosto de 54. 54. Grande crítico do Getúlio, o Lacerda, e depois descobriram que o mandante era o Gregório, e o governo Getúlio não podia sair na rua, o presidente, ele dá um tiro no peito, comoção nacional. Então nós latinos, né, temos essa questão, mas eu acho que a gente aprende, tanto na vitória quanto na derrota. Aliás, aprende mais até quando perde do que quando ganha, porque quando ganha acha que fez tudo certo, e nem sempre é assim. Quando perde, aí você acaba revendo melhor uma série de questões. Aliás, o Obama um dia falou uma coisa. Eu achava que bastava eu estar certo. Aprendi que é preciso que os outros também achem que eu estou certo. Então você precisa estar prestando contas, precisa estar conversando com a sociedade permanentemente. Perguntar para o senhor, com a sua longa experiência, né,
Como é que o senhor analisa o Brasil hoje em 2020? Nesse cenário, é surpreendente, não é? É um cenário difícil? O senhor é otimista, pessimista? Como é que o senhor analisa o que está ocorrendo com o Brasil? Olha, Vila, eu sempre torço, né, pelo país. Eu fui estudante, fui prefeito até, numa época que o Brasil crescia 12% ao ano. Né, o chamado milagre brasileiro, década de 70. Imagine hoje todo mundo, a China cresceu, vai crescer 6%. O Brasil crescia 12% ao ano. Aliás, isso nos leva a uma reflexão. Por que que o Brasil, durante 50 anos, meio século, foi o país que mais cresceu no mundo, de 30 até quase 80, e depois passou a ter um crescimento muito pequeno, né? O país ficou caro. O Brasil é um país caro. Caro para quem vive aqui dentro e caro para exportar. Então, passou a ter problema de crescimento econômico. Eu vejo que nós vivemos, de um lado, um retrocesso civilizatório. É inacreditável, né, quando você vê que tem governo no Brasil querendo proibir livro como Os Sertões, de Euclides da Cunha, Mar de Andrade, Machado de Assis. É um retrocesso civilizatório. Uma intolerância na contramão do mundo, quando as divergências ideológicas, elas diminuem, as divergências ideológicas. De outro lado, eu acredito que a economia vai crescer. Não vai ser um espetáculo, mas vai crescer, porque ela é cíclica. Você pegar, caiu o PIB em 2014, caiu 2015, caiu 2016, 2017 já ia crescer. Você pegar a crise do Lehman Brothers lá 2008, 2009, o PIB brasileiro caiu em 2008, caiu em 2009, 2010 cresceu mais de 7% o PIB. Então ela é cíclica, ela é uma senoide. Por que não cresceu em 2017? Delação do Joesley. O governo Temer ficou enfraquecidíssimo. Reformas pararam todas. Greve de caminhoneiro. Crise, a própria eleição de 18 cria uma insegurança, quem vai ganhar. Crise argentina, recessão na Argentina. Brumadinho, Mariana, crise da indústria da mineração, enfim. Então eu acredito que vai crescer. Sou mais otimista, acho que pode crescer 2,5%, depende muito do cenário internacional. Então, de um lado, um retrocesso civilizatório, uma coisa totalmente estapafúrdia, né? De outro lado, a economia deve ter um crescimento, até porque é cíclica, caiu, ela deve começar a subir. E eu defendo, por exemplo, a reforma tributária. Acho que ela é necessária para simplificar o modelo tributário. Defendo a reforma política, esse voto nosso proporcional, um absurdo verdadeiro. O senhor é a favor do voto distrital? Sou totalmente favorável. Ou distrital misto. O voto do jeito que é hoje, imagine quem está nos assistindo. Você sai candidato a deputado. Você pode ser votado em todo o estado de São Paulo. 45 milhões de pessoas. É uma campanha de governador. Quer dizer, é um absurdo. Isso leva ao corporativismo. Elege quem tem atrás uma grande corporação. Então você vai ter no Congresso representantes de corporações e não para defender o interesse coletivo. Eu fui eleito 3 vezes deputado pela minha região, onde eu nasci, vivi, médico, prefeito. Então eu era eleito pelo católico, evangélico, espírita, agnóstico. Era eleito pelo trabalhador da indústria, da Vilares, da Confab, trabalhador rural, empresário, profissional liberal. Você é um corte da sociedade e tem que prestar contas. O vizinho fiscaliza. Eu sou favorável, voto distrital ou distrital misto, campanha muito mais barata, diminui o número de partidos. Nós precisamos de boas instituições, então não é possível ter 35 partidos. O presidente agora vai criar mais um. Então vamos para 36 e aí vem uma... Então acredito que a reforma política é necessária. Reforma trabalhista ajudou para poder estimular mais emprego. Reforma da Previdência, eu sempre defendi um modelo só de Previdência, público e privado igualzinho, um só. Infelizmente não se fez isso, mas ao menos segurou a questão do grande déficit da Previdência.
Só uma questão pontual ainda nisso, para depois ir para uma questão mais estrutural. O fundo partidário e o fundo eleitoral, o senhor é a favor? Olha, o fundo partidário, não. Porque partido que não tiver condição de arrecadar recurso, nem para pagar a luz e uma sala, que não tem despesa para mais que isso, não pode fechar. Então, aliás, nunca teve isso, né? Nunca existiu. Eu fui presidente do partido aqui em São Paulo, a gente fazia coleta com os deputados, ou um jantar, uma coisa, para poder pagar funcionário, xerox naquele tempo, era despesa mínima. Então não tem sentido. Espera o caso do PSL. O PSL são 110 milhões, praticamente, em números redondos, por ano. Em 4 anos, dá quase R$500 bilhão. Mas para quê? Para pagar o aluguel de um espaço? R$500 bilhão. Isso é igual para todo mundo. Estou citando o PSL, mas é pelo tamanho do partido. O fundo eleitoral, eu acho que se tiver voto distrital, não precisa ter fundo eleitoral, porque a campanha fica baratinha. Eu sempre defendi o seguinte: voto distrital e televisão, que é o mais caro, só o microfone. Você não pode ter cena externa, tomada externa, porque é isso que é caro, é uma novela. É um microfone, você tem 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, defenda as suas teses, não tem marketagem. Então, se a campanha ficar mais barata, também não precisa o fundo eleitoral. Tornar a campanha mais barata. Perguntar para o senhor uma questão. O senhor é um dos fundadores do PSDB, lá em 1988, né? Em plena Assembleia Constituinte. Assinatura. 7ª assinatura. Em plena Assembleia Nacional Constituinte, todos aqueles dilemas que tinham à época. São Paulo foi fundamental na fundação do PSDB, as lideranças de São Paulo, Mário Costa, Franco Montoro, Fernando Henrique, entre outros, né? O senhor lá, a 7ª assinatura. O PSDB de 1988 é o mesmo PSDB de 2020? Não, não é o mesmo. E eu tenho uma preocupação que é o seguinte: se o PSDB, há 32 anos atrás, ele era necessário, eu acho que hoje ele é mais necessário ainda. Por quê? Porque as desigualdades no mundo, elas estão crescendo. Aliás, quando eu fiquei na Universidade de Harvard, lá se discute muito como é que é o mundo em 2010, 20, 30, 40. Então já naquela época se dizia, olha, mundo mais rico e mais desigual. O rico vai ficar milionário, o milionário bilionário e o trabalhador avançar muito pouco. Aliás, isso leva ao populismo, tanto de esquerda quanto de direita. Então, se há 32 anos atrás, 1988, um partido com o perfil do PSDB, economia de mercado, defesa intransigente da democracia, mas justiça social era necessário, hoje é muito mais. 2.300 pessoas no mundo, 2.300, tem mais dinheiro que 4,6 bilhões de seres humanos, 60% da população do mundo. Até o Jorge Soros está horrorizado, né? Então, eu acho que é extremamente necessário. Por isso, sou contra esse laissez-faire, né? Essa coisa de Estado mínimo, de delenda Estado, destrói tudo, acaba com tudo. Imagine. Aliás, é de Lacordaire. Entre o forte e o fraco, a liberdade oprime. É a lei que salva. É a lei que salva. Então eu tenho convicção. Aliás, a gente ou acredita nas coisas ou não faz política. Eu acho que é necessário, né, você ter um partido com transparência, com propostas, com programa. O PSDB tem serviço prestado ao Brasil, veja o Plano Real, o presidente Fernando Henrique, que é um estadista, o Mário Covas aqui em São Paulo, recuperou o Estado, não existia lei de responsabilidade fiscal, recuperou o Estado. Então eu acho que mais do que nunca, e precisamos de partidos dignos desse nome, né? Partidos com propostas, programas. O Brasil precisa de boas instituições. E uma das instituições na democracia é partido. Veja os Estados Unidos. Passa o Kennedy, o Jimmy Carter, o Bill Clinton, o Barack Obama, o Partido Democrata é uma instituição. Passa o Nixon, Reagan, Bush pai, Bush filho, Trump, o Partido Republicano é uma instituição. Então nós precisamos ter boas instituições. As pessoas passam, as instituições são permanentes. Perguntar para o senhor, o PSDB de 2020 é um PSDB
muito diferente daquele de 1988, né? Porque tinham grandes lideranças nacionais, algumas com longa história, algumas do pré-64. Franco Montoro tinha sido ministro no pré-64, Mário Covas já tinha sido eleito em 62, deputado, e assim por diante, e lideranças que já tinham uma presença grande no antigo MDB, depois no PMDB até o nascimento do PSDB. Hoje vive-se uma situação um pouco diferente. O senhor recentemente presidiu o PSDB. O senhor se sente confortável no PSDB de hoje? Olha, ninguém. Eu acho que quem disser que está feliz no seu partido é uma exceção. Porque todos os partidos, Vila, todos estão enfraquecidos. Todos. Quando você tem 35 partidos, os partidos foram demolidos praticamente. Então, o que vai acontecer nessa eleição agora? É o personalismo. Então as pessoas, ninguém vai votar em partido, as pessoas. Então se eu confio, se eu acredito, se eu tenho uma empatia. Então, infelizmente, o Brasil, que já tem uma tradição de personalismo na política, o enfraquecimento dos partidos acaba fazendo crescer esse personalismo. Por isso que eu defendo a reforma política. Há um princípio em medicina que diz: sublata causa, toritur effector. Suprima a causa que o efeito cessa. Por que nós temos tanto problema político? Porque o modelo está errado, né? Então é preciso ir na causa do problema para corrigir. Uma delas é termos partidos dignos desse nome. E, aliás, com democracia interna. A democracia começa dentro de casa. Olha as primárias americanas. E eu estava lá nos Estados Unidos em 2007, o que você ouvia naquela época? O Obama nem vice, é a Hillary Clinton a candidata, porque é o establishment, é senadora por Nova York, é mulher do Bill Clinton. Quando começou a primária, quando acabou a primária, o Obama não só ganhou a primária, como ganhou a eleição. Então é preciso termos democracia dentro dos partidos políticos. E perguntar para o senhor, uma coisa na política é propor, outra é fazer, né? O senhor foi por mais tempo quem governou São Paulo. Sem falar que não estou falando de herança, não no sentido que o senhor interrompeu a carreira política, mas que herança o senhor deixou do longo período, porque o senhor assumiu o governo do estado após a morte do governador Mário Covas. Aí o senhor foi reeleito em 2002. Depois foi novamente candidato em 2010, venceu a eleição em 2010 e reeleito em 2014. Portanto, teve um longo período administrando o principal estado da federação. Que legado o senhor deixou? Que o senhor acha? Olha, eu vou lhe responder, Vila, com quem me abordou agora, pouquinho tempo atrás, que eu cheguei antes aqui da sua entrevista, um pouco antes, para não atrasar, e fui tomar um cafezinho numa padaria aqui do lado. E aí o senhor levantou, foi lá na minha mesa. Doutor Geraldo, eu vim aqui abraçá-lo. Falei, muito obrigado, porque São Paulo é um exemplo. Os estados todos brasileiros atrasaram salário, quebraram, e São Paulo de pé. E foi o que mais sofreu. Porque a crise não foi no agronegócio. O agronegócio passou pela crise muito bem, obrigado. Aliás, o Brasil vai ser o grande celeiro do mundo, é quem vai alimentar o mundo. A crise foi na indústria e nos serviços, que é São Paulo, né, que pesa muito. Então eu diria que responsabilidade com o dinheiro público, né? Populismo é um atraso. São Paulo é um exemplo de rigor fiscal. Então, o Estado, nós fizemos em plena crise, onde o PIB despencou, fizemos superávit em todos esses anos. Então, responsabilidade, quem te sucede encontra um Estado com as finanças em ordem. A outra é saúde, porque é direito do cidadão ter acesso à saúde. São Paulo tem 104 hospitais, uma coisa maravilhosa. E eu estou lá no ICESP agora em fevereiro. Tem uma identidade assim, paciente mais grave, menos grave, mais jovem, mais idoso, com metástase, sem metástase, mas há uma linha comum, gratidão. As pessoas reconhecem a qualidade do serviço. É claro que sempre está faltando, sempre vai precisar mais. Um outro aspecto importante, segurança. Quando o Brasil chegou a 64 mil assassinatos por ano, São Paulo, que teve no ano 2000, 13 mil homicídios, nós reduzimos para 11, 9, 7, 5, 3 mil homicídios. Então, já você imaginar que São Paulo fosse ter 6,
homicídios por 100 mil habitantes ano, quando eram 33, baixar para 6. Então, claro que tem roubo, tem problema. Essa é uma luta que não tem fim, mas foram salvas 50 mil vidas, praticamente. Aliás, um fato interessante para quem está nos acompanhando. A primeira causa de morte no Brasil inteiro, em São Paulo, é coração e grandes vasos. A segunda é câncer. A terceira não é doença. A terceira é causa externa. Então era homicídio, era tiro. 13 mil assassinatos por ano. Bom, baixou para menos de 3, 2.700, e 5.500 acidente rodoviário. Então é 2 vezes mais perigoso se andar de carro ou andar de moto do que o risco de um assassinato. E, aliás, também está caindo agora o acidente rodoviário. Então eu diria que são desafios grandes. E o povo de São Paulo, isso aqui é uma colmeia de trabalho, né? Aqui não dá muita bola para política, no sentido de... Eu gosto de uma acepção, de um conceito do Franco Montoro, que lembrava o Padre Lebré, sim, aquela rua que sai ali do Palácio e vai para o estádio do Morumbi. Ele veio ao Brasil, desculpa só interrompê-lo, ele veio ao Brasil nos anos 50 e quem foi recebê-lo, um deles foi o Plínio de Arruda Sampaio, que me mostrou... Que era da Democracia Cristã. Mostrou até as aulas, que ele que traduziu as aulas do Padre Lebré, até os esqueminhas da aula foi na metade dos anos 50, que era do PDC. Aliás, o Montoro e o Plínio de Arruda Sampaio eram da Democracia Cristã. Sim. E o Padre Lebré diz o seguinte: nós devemos ser um Zé Ninguém, a serviço de uma grande causa. Hoje o que você vê é o inverso. São pessoas querendo se promover na ribalta, querendo se promover, e os governos em torno de pessoas, e não a serviço do povo, né? Do cidadão, da cidadã. Então eu acho que é preciso, esses valores e princípios são permanentes na política, isso não pode mudar. O que muda é o momento, a economia, avanço tecnológico, valores e princípios são permanentes. O senhor apresentou assim, um breve relato de algumas das suas realizações nesse longo período à frente do Estado de São Paulo, né? Agora, se a gente... os dilemas... São Paulo representando a industrialização num momento de desindustrialização, um momento terrível, que de algumas décadas, que não é desse governo, do governo anterior, né? Agora, olhando para o Brasil como um todo, quais são as saídas para a crise que o Brasil vive? Porque o senhor destacou, assim, inclusive para quem é mais novo, que nos acompanha, durante um período entre 1930 e 1980, no mundo ocidental, o Brasil foi o país que mais cresceu. Nós tivemos crescimento de 2 dígitos, e não é num ano só, em vários anos, tal. Tivemos uma verdadeira revolução econômica. Porém, nas últimas décadas, o país tem voos de galinha. Qual a análise que o senhor faz quais são os grandes dilemas econômicos do Brasil? Por que nós não conseguimos sair da crise? Temos um século XXI muito tímido de crescimento econômico frente às nossas potencialidades. Aonde é o nó gorde? Onde está o Alexandre Magno que vai cortar o nó gorde? Olha, eu procurei, Vila, me cercar dos melhores economistas, entre eles o Pércio Arida, que foi um dos pais do Plano Real, José Roberto Mendonça de Barros, melhores economistas, é um grupo grande de pessoas. Qual a conclusão? O Brasil precisa de uma agenda de competitividade, porque ele ficou muito caro. Então, para quem vive aqui dentro, o consumo é baixo, e para exportar, só consegue exportar produto primário, é minério de ferro e soja. Tem dificuldade de exportar a manufatura. Então, essa agenda de competitividade, ela passa custo do dinheiro. Aí um aspecto positivo para o atual Banco Central, que reduziu a taxa Selic a 4,25 e não temos inflação. Então era um absurdo a taxa de juros no Brasil. Então eu diria que o custo de capital é importantíssimo nessa agenda de competitividade. Reforma tributária, o modelo tributário nosso estimula a sonegação, a judicialização, é caro pagar imposto e carga tributária mal distribuída. Aliás, vamos dar um exemplo. Estados Unidos, você tem o mundo tributa basicamente 3 áreas: o consumo, a propriedade e a renda. Estados Unidos, o consumo é 17%, é baixo o tributo, altíssimo renda e propriedade. O Brasil, ao contrário, ao invés de 17%, é 50% o imposto sobre consumo.
e é menor o da renda e menor da propriedade. Então, veja, a capital do capitalismo, que é os Estados Unidos, tributa mais renda e mais propriedade do que o consumo. Então, a reforma tributária é uma reforma que eu diria que é o coração da questão econômica. E também abertura econômica. Nós estamos aí num país fechado, precisa ter coragem de abrir isso para poder ter mais competitividade, inovação, exportar mais, acordos comerciais, educação básica, não é curso de doutorado, é educação básica. Esse ano vai discutir o Fundeb, precisa pôr dinheiro na educação básica, o governo federal, pôr recurso, professor, então educação básica é importante. Inovação, né, estimular as startups. Eu tive agora na Estônia, é impressionante, a República Digital da Estônia, que tem de incubadora de startup, logística. O país é um continente, né, o Brasil. Imagine você tirar soja do Mato Grosso e exportar pelo porto de Paranaguá, no Paraná, vir de caminhãozinho, para depois ir para o norte do mundo. Logística, ferrovia, hidrovia, integração de modais. Então eu diria que não tem uma bala de prata, mas você tem um conjunto de medidas que precisam ser feitas. E não é só mudança constitucional, é na lei, é medida administrativa, é atitude política, mas a agenda de competitividade ela é essencial para o Brasil voltar a ter um crescimento mais forte e sustentável. Bem, tem essas grandes, a política formada pelas grandes questões estruturais, mas tem questões menores que são até muito chatas, até desagradáveis de tratar, mas que estão presentes na conjuntura política e a gente é obrigado, ao menos de forma marginal, tocá-las, né? O senhor, em 2016, patrocinou a candidatura, vamos dizer assim, a candidatura de João Dória, né? João Dória não era um político, não tinha uma vida partidária no PSDB e acabou saindo como candidato do partido, no momento que, aí o senhor fez a referência lá atrás, a questão das primárias, né? Houve uma tentativa de realizar primárias, depois houve um bate-boca com André Matarazzo, que então fazia parte do PSDB, com José Aníbal, que eram os candidatos, e ele acabou saindo como candidato a prefeito e acabou vencendo a eleição no primeiro turno, uma conjuntura muito determinada, que foi o ano do impeachment também de Dilma Rousseff. E, posteriormente, ele acabou se afastando politicamente do senhor. É uma expressão dura, deselegante, mas eu tenho de usá-la. O senhor considera que houve uma traição em relação ao senhor? Ou como é que o senhor analisa esse caminho? Porque em 2018, é bom lembrar, ele acaba, em certo momento, parece que abandonando a candidatura do senhor. Olha, Vila, o que eu acredito? Eu nunca gosto de estar personalizando as coisas. Mas eu acredito o seguinte, os partidos políticos, para não ser só legenda, né, cartório, livro de ata, eles precisam ter democracia interna. Então uma coisa positiva, aqui não tem primária, mas teve a prévia. Sim. Então ao invés da cúpula, vamos dizer, você tem vários candidatos, João Dória, André Matarazzo, Ricardo Trípoli, é verdade. Bruno Covas, Zé Aníbal, você tem vários candidatos a prefeito. Então, como é que você faz? Pode reunir numa sala 20 pessoas, 30 pessoas e escolher o candidato. Ou você pode dizer, todos os filiados da cidade de São Paulo vão votar. E eles é que vão decidir. E se ninguém ganhar no primeiro turno, tem inclusive um segundo turno. Aliás, o Serra, quando disputou a prefeitura, ele se submeteu à prévia no PSDB. Essa é uma coisa boa, só São Paulo tem, praticamente, mas é uma tradição boa. Eu sou um grande defensor da prévia, porque quando você ouve mais, amplia a ausculta, você erra menos. E quem ganha tem mais legitimidade. E quem perde, houve uma disputa mais democrática. Não foi carta marcada. Então, o que eu garanti aqui foi que tem que ter a prévia. Se não fosse a prévia, o João Dória jamais seria candidato a prefeito, porque ele não tinha nenhuma condição de ganhar. Garanti a prévia. Banquei lá a prévia, que é um instrumento importante. Venceu, fez um trabalho, resolveu ser candidato a governador, hoje eu torço para que vá bem, para que faça um bom trabalho.
Nós temos uma história, um legado importante que começou com Mário Covas em 1994. Então, e eu defendo em todos os níveis, municipal, estadual, aliás, diga-se também de passagem, para governador do estado, teve prévia. O João Dória se submeteu à prévia aqui no estado de São Paulo, com o Zé Aníbal e com o Luiz Felipe Dávila. E ganhou a prévia, e por isso foi o candidato a governador do estado. A gente deve sempre, em política, defender valores, defender princípios, né? E é isso que eu tenho procurado fazer, e defendo também em nível nacional. Se me perguntar quem deve ser candidato a presidente da República, deve ter prévia no Brasil inteiro, e quem ganhar é o candidato. Aliás, eu, como presidente do partido, eu marquei a prévia. Tinha um outro pré-candidato, o Arthur Virgílio Bisneto, prefeito de Manaus. Marcamos a prévia. Depois ele acabou não participando. Aliás, achava até difícil ele renunciar à prefeitura de Manaus, com 1 ano e meio de mandato, para ser pré-candidato. Mas acho que a democracia começa dentro dos partidos políticos. E a campanha de 18, o senhor sentiu jogado às feras, para falar numa linguagem mais simples, pelo partido? Como é que o senhor se sentiu? Porque uma coisa é o começo, né? O senhor pudesse contar para deixar um registro. Uma coisa é aquelas articulações que precedem o ano eleitoral. Aí tem as articulações do ano eleitoral. Aí o senhor sai candidato oficialmente pelo partido. Aí o senhor tem uma vice, que é a senadora Ana Amélia. Aliás, uma excelente quadro. Sim, um excelente também acho. Aí, como é que o senhor analisa, do ponto de vista do senhor, assim, como se o senhor fosse um observador da cena política? Olha, uma vez perguntaram ao Mário Covas, ele foi candidato a governador em 1990. Sim. Não foi nem para o segundo turno. É verdade. O segundo turno foi o Maluf e o Fleury. Sim. E aí perguntaram o que houve. Ele falou, olha, faltaram votos. Então, sempre que você perder a eleição, tem uma justificativa, né? Sim. Faltaram votos. Eleição, ela é também momento. O que você teve? Você teve, primeiro, olha quanta coisa aconteceu. E, aliás, também, Vila, política é destino, né? Você que é um grande estudioso do Brasil, da história, veja o presidente Fernando Henrique. Sai candidato a prefeito de São Paulo e perde por Jânio Quadros, prefeito de São Paulo. Se ele tivesse sido eleito prefeito de São Paulo, não seria presidente da República. Aí é senador da República e há um impeachment, que ninguém podia imaginar, nunca houve no Brasil. Há um impeachment e sai o Collor, entra o Itamar. Então o Itamar, que já estava meio afastado, vira presidente da República. O Itamar nomeia 4 ministros à Fazenda. E a coisa não deu certo, 4. Aí quando demite o 4º em 2 anos, o que eu vou fazer? Aí lembraram, olha, o Fernando Henrique é sociólogo, não é economista, mas é de São Paulo, é bem relacionado, ele pode... E ele teve o grande mérito, escolheu o Fernando Henrique e ele montou uma bela equipe, Pércio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, um belo time, e veio o Real. Veja quanta circunstância ocorreu. Então eu diria que em 2018, quando você perde a eleição, ninguém é culpado, porque foi abandonado. Olha, todos os cargos que eu ocupei até hoje foi por eleição, só eleição. Fui vereador eleito, prefeito, deputado estadual, sempre eleição. Não tem solidariedade na política. Isso, a melhor parte da política é o povo. O povo é a melhor parte da política. Quando você vai bem, é natural que o rio corra para o mar, né? Que você receba mais apoio. Quando você se enfraquece, também é natural que cada um procure cuidar mais das suas perspectivas. O fato é que eu estava preparado, tive uma boa vice, a senadora Ana Amélia, um dos melhores quadros do Brasil, pessoa extraordinária, tive uma boa aliança. É que você teve uma eleição totalmente atípica e também que mostra bem a falência da política. Por isso que eu insisto na reforma política. Porque se nós não fizermos a reforma, vamos ficar trocando José por João, por Maria, por Teresa, e os problemas continuam.
Então eu diria que agir nas reformas mais estruturantes, modernizar o país, é necessário. E quem está nos assistindo, quando você perder a eleição, é porque faltou voto. E a culpa é sua mesmo, viu? Deixa eu perguntar para o senhor uma questão. O PSDB não teve dificuldades ao longo da sua história, desde 1988, mais recentemente, acho fundamentalmente, de formar novos quadros, novas lideranças. Por que nós temos tanta... E não parece, não sei, não quero responder a pergunta que eu estou fazendo ao senhor, parece que esse não é só um problema do PSDB. Pouco antes da nossa entrevista começar, que nós estamos conversando, lembrando os constituintes em 1987 e 1988, do qual o senhor foi um importante deputado constituinte. O que acontece, especialmente no caso do PSDB, da renovação de liderança? Elas não ocorreram, me parece, por quê? Olha, primeiro é importante, né? Diz que a política, o futuro começa hoje, ele se chama juventude. Então nós precisamos estimular os jovens a participarem da vida pública. O PSDB, primeiro, tem um belo serviço prestado ao país e aos estados em que ele governou, que é um partido jovem, com 30 anos, e que tem serviço prestado. Ele nasceu de cima para baixo, porque ele nasceu na Constituinte, pós-Constituinte. Então, em 88, acabou a Constituinte, nós defendíamos mandato de 4 anos, o presidente Sarney bancou lá os 5 anos, que acabou vencendo, e nós tivemos coragem. Quando nós fundamos o PSDB, o pessoal dizia, olha, esse pessoal é louco, estão pulando no circo, estão pulando do alto sem rede de proteção. Nós saímos dos governos municipais, ficamos sem uma prefeitura, dos governos estaduais, aqui em São Paulo, inclusive, o MDB era governo, o MDB ganhou 26 governos em 86, de 27 estados. Nós saímos de todos. E do governo federal. Então era próximo do pulsar das ruas e longe das benesses do poder, nasce a social-democracia brasileira. Aliás, a política era melhor naquele tempo, era mais idealista, mais romântica, mais ousada, né? Não é esse pragmatismo que hoje a gente vê na política, né? Piorou muito. Então eu diria que o PSDB prestou serviços ao país, partido novo, tem quadros jovens. Veja, o governador do Rio Grande do Sul é um menino, ele não tem 40 anos de idade, o Eduardo Leite é extremamente jovem. Tem uma turma nova. Então, nós precisamos fazer a reforma política. Aí nós vamos ter menos partidos, partidos mais programáticos, o eleitor vai poder escolher no seu distrito ou uma parte na lista partidária e precisamos estimular as pessoas a participarem. Hoje eu vejo com tristeza esse radicalismo, porque a política é arte e ciência ao encontro do bem comum. Então, o nosso objetivo é o mesmo, é buscar o bem comum. Um tem um caminho, o outro tem outro. Você tem que debater. Você tem que debater. Se não tiver debate, não tem resultado, não tem luz. É da interação, do debate, que saem as melhores propostas. Então, esse fla-flu, esse radicalismo da política, de xingar, de intolerância, é um atraso. Uma coisa totalmente ultrapassada, né? Quando o mundo caminha para diminuir as diferenças ideológicas. Você pegar mesmo nos Estados Unidos, Partido Democrata e Republicano, não tem diferenças assim abissais, o que é prova de maturidade, Então, de um lado, eu vejo um retrocesso no Brasil, que a gente vive. De outro lado, acredito que vai sair melhor. Eu acho que nós precisamos, vai acabar amadurecendo e vai ter um resultado melhor no futuro. E o Geraldo Alckmin 2020, né? Ele vai voltar à política, tem eleição esse ano, tem eleição em 2022, 2024. Como que é o retorno já que nós somos santistas, né? São tão poucos. Então, apesar que tão poucos em termos, que contém os grandes jogos, as decisões, a gente divide os estados, basta lembrar 2002. Mas
Como é que o senhor se sente? O senhor fez referência a um momento da primeira década desse século, quando o senhor fez saiu um pouco do primeiro plano da cena política, voltou a estudar, foi aos Estados Unidos, e depois retorna à política brasileira, paulista e brasileira. Agora o senhor também deu um passo atrás, também para fazer o que o senhor tanto gosta, mas evidentemente se alguém que mais tempo governou São Paulo, 2 vezes candidato a presidente do Brasil, não vai se afastar da política. Isso me parece algo difícil. E aí, como é que é o senhor agora nesse cenário de 2020 e 2022? Olha, Vila, este ano, 2020, é a eleição municipal, que é uma eleição importante, porque é o governo das cidades, né? Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, o século XXI é das cidades. Então é uma eleição importantíssima, a gente escolher bons prefeitos. Eu não pretendo ser candidato e vou começar agora em março, estou até fechando essa semana que vem, fazer ou mestrado ou doutorado na área de saúde, porque como eu fiz residência médica, equivale a um mestrado, então posso fazer direto o doutorado. Então vou me dedicar aí mais 1, 2 anos à vida acadêmica, à universidade e à medicina. Mas vou ajudar na medida do... Amanhã, por exemplo, eu estou indo nesses próximos dias, estou indo a Marília. Então às vezes eu faço umas viagens, ouvir as pessoas, dialogar, conversar, bater um papo, mas não pretendo ser candidato. Acredito no Bruno Covas. Acho que o Bruno vai se recuperar, porque a quimioterapia, ela abate muito. Mas ele está encerrando, é a última sessão de quimioterapia. Então, daqui para frente, deve começar a se recuperar. É jovem, né? Então não tem 40 anos de idade, e a doença foi pega bem no início. Então, acho que ele tem um prognóstico. Claro que medicina não é matemática, cada um é de um jeito. Mas o prognóstico é bom, porque doença no início, paciente jovem e tratou rapidamente. E deve começar a se recuperar fisicamente à medida que vai passando a quimioterapia e vai tendo uma recuperação do organismo. Vai preponderar a questão local, acho que não vai pesar nada essa coisa de esquerda, direita, apoio de fulano, de Beltrano, é a cidade. É a cidade. Então, em Pindamonhangaba, em Borá, que é a menorzinha, em São Paulo, Rio de Janeiro, vai preponderar a cidade. Está limpa, está asfaltada, é local. É uma decisão local, não tem grandes questões aí ideológicas, nada disso. 2022, aí você tem uma eleição maior, eleição nacional, presidente, governador, enfim, parlamentar. Aí até lá, quem manda é o povo, né? Vamos ouvir o povo. Tá bom. Queria agradecer muito a gentileza do senhor de ter vindo aqui para a gente poder trocar ideias, falar um pouco da sua longa experiência parlamentar e no executivo, né, discutindo o nosso país, alguns momentos da história recente do Brasil e a conjuntura e traçando algumas perspectivas. Agradeço muito a gentileza. Muito obrigado, Vila. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, muito obrigado então. Até a próxima.